Bom dia, meninos. Hoje vamos falar da divisão inteira de polinômios usando a regra de Ruffin. Mas antes da regra de Ruffin, vamos fazer uma breve recapitulação sobre a divisão do método chave. Temos aqui 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 4, que tem que ser dividido por x menos 2. Como é que isso funciona na regra de chave ou no algoritmo? Vamos colocar aqui o dividendo, 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 4, ok? Então, tendo isto, vamos dividir por x menos 2. Ok, para dividir isto, primeiro vamos pegar o primeiro aqui, ok? Temos este primeiro, vamos dividir por x, ok? Vamos fazer isto num surascunho aqui. Teremos 3 vezes x ao quadrado sobre x. Ok, simplificamos este com este, então isto é igual a 3 vezes x. Okay. Este é o nosso resultado, então vamos colocar aqui 3 vezes x, certo? De seguida, multiplicar 3 vezes x por x, temos 3 vezes x ao quadrado. É positivo, então aqui vamos colocar o seu simétrico, que é negativo. Menos 3 vezes x ao quadrado. Voltamos a pegar esse 3 vezes x, multiplicamos por menos 2, então teremos menos 6 vezes x. O simétrico de menos 6 vezes x fica mais 6 vezes x. Então, adicionamos, ok? Adicionado, repare que este é simétrico deste, então simplificamos. Então, 2 vezes x mais 6 vezes x é igual a 8 vezes x. Então, baixamos o mais 4, colocamos aqui o mais 4. O passo a seguir, já não vamos usar este. Vamos pegar este, 8 vezes x, e dividimos também pelo x. Então, no nosso rascunho, vamos colocar 8x sobre x. Então, simplificamos isto, é igual a 8. Então, escrevemos aqui mais 8. Ok? Voltamos a repetir o procedimento. 8 vezes x dá 8x. Então, escrevemos aqui menos 8 vezes x. Ok? 8 vezes menos 2 dá menos 16. Então, aqui vamos escrever mais 16. Sendo assim, aqui mais 16. Então, repare novamente que este é simétrico deste. Simplificamos, então temos 4 mais 16 é igual a 20. Agora, veja só por um pormenor. Aqui temos 20 e aqui temos x. Em termos do grau, o 20 tem grau 0, é um termo independente, enquanto que aqui temos o x, ou seja, o grau deste valor aqui é menor em relação a x. Então, aqui já não é possível dividir. É possível sempre dividir sempre que os graus forem iguais ou o grau do dividendo for maior em relação ao grau do divisor. Então, assim diremos que 20 é o resto da nossa divisão. Então, vamos dizer aqui que o nosso quociente, este é o nosso quociente, vai ser igual a 3 vezes x mais 8 e o nosso resto é igual a 20. Assim, nós procedemos usando a regra de chave. Mas podemos dividir o mesmo polinômio usando a regra de Ruffin. Mas atenção, para usarmos a regra de Ruffin, há um porém. Não é para qualquer tipo de polinômio esta regra de Ruffin. Ela não aceita para todo tipo de polinômio. Para que tipo de polinômio a regra de Ruffin é aplicada? A regra de Ruffin é aplicada se o divisor for do tipo x menos a. Ou seja, se o divisor for do primeiro grau. Se o divisor for do primeiro grau, então podemos usar a regra de Ruffin. Para o nosso caso, olhando para o exemplo anterior, o nosso divisor é do primeiro grau, então é possível aplicar a regra de Ruffin. Então vamos usar o mesmo exemplo. Temos 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 4, que vamos dividir por x menos 2. Agora, para proceder aqui, precisamos encontrar a raiz do divisor. O que é a raiz do divisor? É uma espécie de solução deste nosso divisor. Então, vamos pegar esse x menos 2, igualando a 0. Então, temos x igual a 2. E vamos desenhar o esquema da regra de Ruffin. O esquema é exatamente este. Ok? Temos esse esquema. Aqui, colocamos a nossa raiz, que é o nosso 2. Nossa raiz. Então aqui em cima vamos colocar mesmo os coeficientes do polinômio.
os coeficientes do polinômio, ou seja, os coeficientes do dividendo. Temos, no caso, 3, 2, 4. Ok? Já temos esses coeficientes, 3, 2 e 4. Ok? Procedimento. Baixamos o primeiro coeficiente, que é o 3, certo? Então, multiplicamos 3 vezes 2 é igual a 6. Então, repito, multiplicamos 3 vezes 2 é igual a 6, ou seja, 2 vezes 3 vai dar 6. Colocado 6 aqui, adicionamos 2 mais 6 é igual a 8. Voltamos a repetir o procedimento, 2 vezes 8 dá 16. Colocamos aqui o 16, então adicionamos esses, é igual a 20. Okay? Então, este 20 aqui nós chamaremos de resto. Então, este é o nosso resto. Como puderam ver, no primeiro exemplo tivemos como resto 20, aqui também o resto é 20. Mas aqui, como encontrar o quociente da nossa divisão? É verdade que esses elementos ou esses coeficientes serão os coeficientes do quociente. Então, como construir o nosso quociente? Repare que o polinômio principal, ou o dividendo, é de segundo grau. Então, o nosso quociente terá menos 1 grau do dividendo. O que é isso? Se o polinômio principal é do grau 2, então o resto será do grau 1. Se o polinômio principal, ou o dividendo, é do grau 4, logo o nosso quociente será do grau 3. É sempre menos 1 grau do dividendo. Então, vamos escrever aqui o nosso quociente, é igual a 3. Depois de x ao quadrado, vem x. Então, teremos x, depois mais 8. Temos o nosso quociente e o nosso resto, que é igual a 20, como já havíamos visto. Mas, para clarificar isto, talvez podemos trazer mais um exemplo, se bem que alguns possam não ter percebido melhor isto. Vamos ver o segundo exemplo da aplicação da regra de Ruffin. Temos aqui x à quarta menos 3 vezes x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado menos x menos 8, que vamos dividir por x mais 1. Ok? Vamos calcular a nossa raiz. X mais 1 é igual a 0. Então temos x igual a menos 1. Traçando o nosso esquema, colocamos a raiz, menos 1, os coeficientes, 1, menos 3, 2, menos 1, menos 8, ok? São coeficientes desses termos, ok? Baixamos o primeiro coeficiente, que é 1, multiplicamos menos 1 por 1 dá menos 1, adicionamos, temos menos 4, multiplicamos 4, adicionamos, dá 6. Multiplicamos 6 menos 1, dá menos 6. Então, vamos aqui adicionar, vamos ter aqui menos 7. Então, multiplicamos isso, vamos ter aqui o 7. Então, adicionado, vamos ter aqui menos 1. Então, este menos 1 será o nosso resto. Repito, o procedimento, baixamos este elemento aqui, multiplicamos, temos menos 1, adicionamos, vai dar menos 2, voltamos a multiplicar, dá 4, adicionamos, dá 6, 6 vezes menos 1, dá menos 6, adicionado dá menos 7, então multiplicamos, vai dar 7 e adicionamos com menos 8, vai dar menos 1. Então, assim já podemos compor o nosso quociente. O nosso quociente será menos 1 grau do dividendo. O dividendo é do grau 4, então o quociente será do grau 3. Então, temos aqui x ao cubo menos 4x mais 4x ao quadrado, desculpa, mais 6 vezes x menos 7. Então, o nosso resto é igual a menos 1. Assim, temos o quociente e o resto desta divisão por x mais 1. Mas também é possível ter o resto desta divisão sem recorrer à regra de Ruffin, nem usar o método de algoritmo ou a regra-chave. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer para encontrar isso? Aí vamos usar o teorema do resto. Ok?
ok? O que é o teorema do resto? O teorema do resto nós usamos para encontrar o resto da divisão de um polinômio por um binômio também do tipo x menos a. Do tipo x menos a. Para tal, também temos que encontrar a raiz, ou seja, é possível igualar o x, ou podemos igualar x menos a zero, então x é igual a Logo, o resto da nossa divisão, será igual a P de A. A é a nossa raiz. Olhando para este exemplo, podemos aplicar o mesmo exemplo de forma a encontrarmos o resto menos 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegamos este nosso exemplo aqui, podemos usar uma outra folha, temos aqui x quadrado, a quarta, desculpa, menos 3 vezes x ao cubo, mais 2 vezes x ao quadrado, menos x menos 8 por x mais 1, ok? Mais uma vez, o que nos interessa aqui é ter o resto, já dissemos que o resto é igual a P de A. Então, igualando x mais 1 a 0, o x é igual a menos 1. Então, o nosso resto é igual a P de menos 1. Então, o resto fica menos 1 elevado a 4 menos 3 vezes menos 1 ao cubo mais 2 vezes menos 1 ao quadrado menos vezes o menos 1 menos 8, ok? Menos 8, então o resto é igual a menos 1 elevado a 4 é igual a 1, menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 3 dá mais 3, aqui temos menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2, aqui teremos mais 1 e menos 1, ok? Era o que nós tínhamos aqui, temos menos 8, então repara, aqui temos o resto que é igual a 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 1 é 7 menos 8, então 7 menos 8 é igual a menos 1, repara que aqui temos o resto igual a menos 1, é o mesmo resto que nós tivemos aqui nesta divisão. Aqui tivemos o resto menos 1, aqui também temos o resto menos 1. Quer dizer, aqui nós encontramos o resto da divisão usando simplesmente o teorema do resto. Para dizer o que sempre que for pedido o resto de uma certa divisão, mas por um polinômio tipo x menos a, nós podemos recorrer ao teorema do resto para encontrar o resto da nossa respectiva divisão. Bom, a nossa aula de hoje termina por aqui. Para mais detalhes, nós nos vemos na nossa plataforma habitual. Bom dia e obrigado.